Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência nas nossas aulas sobre trazer sinais desse domínio contínuo, de toda essa coisa física e trazer para um mundo onde a gente vai conseguir efetivamente processar, a gente falou um pouquinho sobre a amostragem, que é a gente pegar pontos no tempo, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho ainda sobre uma coisa muito parecida, que é a quantização. O que a quantização vai trazer? A amostragem ela mostra no tempo. A quantização, vamos pensar em amplitude, ela não vai ter também uma amplitude contínua. Não estamos falando aqui de domínio, mas também é uma coisa muito parecida com o que a gente viu na aula passada. Vamos dar uma conferida? Então, o que a gente vai ver hoje? Definição matemática de quantização. E aqui eu já vou alertar vocês. Essas primeiras aulas ela vem com um pouco mais de teoria antes da gente começar a colocar a mão mais na massa, começar a simular sinais nos notebooks Jupyter, em Python e tudo mais. Porque precisa de uma fundamentação para vocês também entenderem de onde veio. E esse curso eu espero que ajude vocês a efetivamente ter uma base muito sólida no processamento de sinais. Então, sim, vamos ver mais um pouquinho de teoria aqui. Sobre a quantização, sobre resolução AD, o analógico digital, conversor de todo microcontrolador que provavelmente vocês já utilizaram, os efeitos da quantização na amostragem, e isso a gente olhar na prática o que diferentes quantizações nos trazem a nível de sinal, a nível de áudio, a nível de imagem, vamos ver exemplos, e efeitos práticos da quantização. Não vou dar spoiler, vou deixar esse gostinho para vocês no final da aula, certo? Vamos lá então. Definição matemática de quantização. Quantização é um sistema não linear e não reversível. Por que eu quis trazer isso para vocês e deixar isso bem claro? Toda vez que a gente amostra um sinal, vocês lembram que a gente não tem como garantir o que ele seria num ponto de tempo que ele não foi amostrado, certo? Na quantização é uma coisa muito parecida. A gente também não consegue garantir exatamente qual era o valor do sinal, o valor da amplitude, visto que a gente tem um processo finito. Isso já se correlaciona bastante com o segundo item, que é o quê? O que é a quantização? Processo de transformação de uma entrada com infinitas possibilidades, ou seja, contínua, em um processo representado, um produto representado de forma finita. O que isso significa? Tu pegar essa... Faço sempre a analogia da tomada, né? Pegar essa onda, ou a nossa senoide da tomada, seja 110, 220 aí, depende de onde você mora aqui no Brasil. 50 Hz se você não estiver no Paraguai, por exemplo. Mas, beleza, na tomada tem a nossa onda bonitinha. Vamos usar de novo o nosso osciloscópio. Se a gente for abrindo o zoom dele, agora não só em tempo, mas também em amplitude, chega um ponto que, de novo, a gente tem um salto. Por mais que a gente tenha um tempo bem bonitinho, mas a gente tem um salto em amplitude. Isso é uma resolução. Isso é uma não continuidade. Isso é o que a quantização traz para a gente a nível de sinal. Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Ainda tratando da teoria, a quantidade de definição dos valores de uma representação quantizada de um sinal ela pode ser definida por o quê? Essa fórmula aqui, que na verdade não é bem uma fórmula, é mais uma ilustração, eu diria, que é a gente tem um conjunto de valores, IK, definido por x de k mais 1, onde k vai de 1, 2 até o L, que é o quê? A quantidade de intervalos distintos para a representação do sinal, que é gerada a partir dos níveis de decisão IK. Bem abstrato, né? Não dá para entender nada com isso daqui. Beleza, qualquer coisa vocês voltem um pouquinho o vídeo ou deem uma olhada no slide ali que vai ficar no material de referência para vocês conseguirem olhar o próximo slide e fazer correlação com o que eu disse aqui. Prestem atenção aqui. Isso daqui é importante para vocês entenderem o que faz a quantização no nosso sinal. Os níveis de decisão equiespaçados, ou seja, níveis com intervalos definidos e iguais entre si, caracterizam um intervalo de quantização definido por um delta. Esse delta, x de k mais 1 menos x de k. Novamente, não entendi nada, mas vamos olhar aqui para baixo. Pensem que esse é o nosso sinal, nosso conversor analógico digital, certo? O que eu tenho nesse conversor? Eu tenho uma amplitude de sinal de entrada dentro dessa parte contínua, vamos chamar assim, e esses intervalinhos de decisão que estão aqui marcados como os x sem chapéu, certo? Isso me diz o quê? Qualquer coisa menor do que x2 nesse ponto, eu vou dizer que o valor dela é x1 chapéu.
Entre x2 e x3, qualquer coisa aqui no meio, o valor dela é x2 chapéu. E assim por diante. Tá, mas o que isso me ajuda? Bem, eu estou falando aqui que se eu tiver um conversor que ele me diz se o sinal é 0 ou 5, o intervalo de decisão é tudo que estiver abaixo de 2,5 é 0, tudo que estiver acima de 2,5 é 5. Exemplo tosco, mas mais ou menos esse sentido. Isso nos ajuda a entender o próximo passo da quantização. Se a gente relacionar diretamente essa conversão AD, que é o que a gente está pensando aqui, a gente quer processar sinais, a gente quer entender, identificar os sinais, a gente vai medir com um conversor analógico digital. Não importa se eu estou acessando ele via uma I2C, se eu tenho um conversor externo, mas eu sempre estou, em algum momento, convertendo uma grandeza contínua para uma grandeza digital, certo? Se a gente fizer essa relação, aquele L que a gente tinha naquela fórmula mais abstrata que eu mostrei para vocês antes, ele se concretiza de que forma? 2 elevado no B, que é o que? A resolução em bits no meu conversor analógico digital, mais 1 é os meus intervalos, certo? E se B é a resolução em bits no meu conversor AD, essa parte aqui do delta ela é uma parte muito importante para você, quando estiver desenvolvendo um produto, entender, bom, eu tenho resolução analógico digital suficiente para identificar o sinal que eu quero, medir uma temperatura, medir uma vibração, qualquer coisa. Eu consigo diferenciar o sinal que eu tenho. Por exemplo, eu quero medir 14,1 graus e 14,2 e efetivamente fazer uma ação que seja significativa para diferenciar os dois. Será que eu vou ter resolução AD, tendo o entendimento da eletrônica analógica, de quanto o sinal excursiona? Eu vou conseguir medir e identificar, separar isso com precisão? Isso que vai dizer para a gente é esse delta. O delta aqui, ele tem essa saída limitada, quantizada em x máximo. Vamos voltar um pouquinho aqui. O que é o x máximo? É o nosso eixo de amplitude. Vamos pensar num conversor AD. Eu vou estar com micro alimentado em 5 volts, por exemplo. Meu VCC analógico internamente ligado a esses 5 volts. Então, o meu X máximo aqui, ele é 5. E eu tenho 2 na B. Fazendo isso, eu consigo entender quais são os intervalos de decisão do meu sinal e ver se com isso eu consigo identificar aquilo que eu preciso. Essa é uma parte muito importante para um desenvolvedor de sistemas embarcados, tanto para o projetista de hardware, tanto quanto para o programador. Sempre gosto que sejam pessoas que trabalhem juntos, porque essas informações, esse conversar do hardware, ele precisa ser muito ligado com a parte de programação. Por isso que a gente vê isso aqui. Não é só pegar um sinal e processar. É entender se o que eu estou pegando eu consigo extrair tudo o que eu preciso. Vamos dar uma olhada num exemplo então. Aqui é o exemplo de um microcontrolador, bem o que eu falei para vocês. 5 volts. Tem um AD de 12 bits. Um AD bem comum hoje. Diria o mínimo ali que a gente tem para ter alguma resolução, entre aspas, decente. Se eu tiver isso, eu tenho um intervalo de decisão de 1,2 milivolts, mais ou menos. Isso, vamos supor que eu estou fazendo um voltímetro, que faça um divisor resistivo e tudo mais, e lá na ponta do divisor eu queira diferenciar 1 milivolt. Eu consigo fazer com isso, mas eu tenho um erro relacionado à minha quantização. E eu preciso considerar também esse erro. Ou seja, não apenas se eu consigo identificar, mas se eu consigo com precisão e sem erro. O que é esse erro? Se a gente falar nosso delta, a menor amplitude distinguível dentro do sinal quantizado, no nosso exemplo aqui, 1,2 milivolts, a gente diz que o processo de quantização ele tem um erro entre menos delta sobre 2, compreendido até delta sobre 2. Não entendi, ficou complexo. Vamos voltar um pouquinho. Por que desse erro? Olhem aqui. Vamos pensar no nosso delta. Dentre o meu X5 e meu X6, eu tenho 1,2 milivolts. Perfeito. Esse é o delta do exemplo que eu trouxe para vocês. Se eu tiver um sinal exatamente aqui no meio, eu vou ter o quê? Um sinal exatamente correspondente ao X5 chapéu. 0 erros. Perfeito, então eu quantizei com erro 0. Se eu vim para cá, eu vou ter um sinal que ele é um pouquinho menor que o X5 chapéu aqui. Então eu vou começar a ter um erro.
Qual que é essa distância do meio exato entre a saída e a entrada correspondente de uma quantização perfeita até o meu intervalo de decisão, que vai fazer o quê? Com que eu comece a olhar isso já entre o x4 e o x5. É meio intervalo, ou seja, mais ou menos 0,6 milivolts é o que eu vou ter de erro. Então, além de pensar em identificar no meu sistema se eu consigo distinguir, eu preciso entender se esse erro que eu estou proporcionando em função da quantização, ele é aceitável pela resolução, pela precisão que eu vou vender esse sistema. Então, pensem nisso quando vocês forem fazer as medições. Então, voltando aqui, coloquei essa chamada para a gente realmente pensar. Sistemas críticos de uma medição precisa, a gente tem que considerar esse erro. Se a gente for falar de modelamento, de como isso seria representado num sistema, a gente cai nisso daqui. Esse tipo de modelagem é muito típico de processamento de sinais. A gente fala de diagrama de blocos. Isso, para quem fez engenharia de controle, engenharia elétrica, é muito comum pensar nesse tipo de sistema. Acabou fazendo disciplinas de controle, de DSP, viu bastante isso daqui. O que essa representação nos traz? Que eu tenho um sinal de entrada, um x de n, com uma saída quantizada, e prestem atenção aqui. Então, eu estou falando só de quantização, nem falei de amostragem, puramente quantização. E eu tenho ela representação de intervalos. Dentro desses intervalos, eu vou ter o quê? Um sinal contínuo, sim, com um erro de quantização somado. Então, se eu for pensar estatisticamente no meu sinal, passar por todo o meu diagrama de blocos, pensando em uma implementação de um sistema complexo, de um sistema de controle, eu preciso ter isso daqui. Claro, sistema simples, estou medindo uma temperatura com um excesso de resolução, tudo certo. Mas sistemas críticos, lembrem disso daqui. Principalmente se vocês forem pensar em fazer um oversampling, pensar em adquirir um microcontrolador ou até um periférico de conversão AD externo, isso aqui pode justificar essas escolhas para vocês ou até mesmo mostrar que vocês não precisam. Tá, mas cheguei até aqui e não consegui, a gente falou muito de erro de quantização e eu não consegui entender, visualizar. Eu preciso que nesse curso vocês visualizem as coisas, é muito assunto abstrato que eu estou tentando trazer de uma forma gráfica para vocês. Como que a gente vai visualizar tudo isso que a gente falou, toda essa teoria? Esse erro aqui, essa figura, na verdade, ela representa uma forma muito lúdica o que é esse erro. Pensem nesse sinal aqui, interpretem esse sinal, vamos dizer assim, bem ruidoso, como o nosso sinal de entrada. Aqui eu tenho o tempo, beleza? Nosso eixo aqui de baixo. Esse sinal está variando no tempo. Show de bola, nosso sinal analógico. O que é o nosso sinal digital? Tracem uma linha imaginária entre 3001 e 3002 mV, por exemplo, e essa linha vai ser o intervalo de decisão desse conversor desse exemplo. Aqui o conversor usa um delta de 1 mV no exemplo. Então, o intervalo de decisão está aqui e novamente aqui em cima na metade de 3002 e 3003. Então, a gente vem com o sinal, mais ou menos quando ele passou a metade, ele vira 3002. Oscilou, 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 mas quando ele efetivamente baixou de 3001,5, ele vira 3001. Subiu disso, vira 3002. Passou de 3002, voltou, subiu. Quando ele passou de 3002,5, ele vira 3003. E assim por diante. Percebam que a nossa saída, claro, aqui a gente está, de novo, analisando em milivolts. A gente está analisando uma boa resolução, inclusive. Mas vocês concordam que o sinal de entrada não é nem um pouco representado pelo sinal digital de saída. E é isso que a quantização faz. A gente perde informações. Num caso desse que a gente está falando de uma excursão aqui, se eu estou medindo 3.000 milivolts, ou seja, 3 volts, com uma precisão de milivolt, provavelmente seja suficiente para grandíssima parte das aplicações. Mas a gente vai ver exemplos onde talvez isso não seja suficiente. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui de áudio, que fica bem mais claro. Esse daqui é um áudio pequenininho, curtinho, quantizado em 16 bits, 44.100. Padrão, um sinal de áudio bem comum. Ouçam ele nesse momento. Hello. Deu para entender muito tranquilamente que era um hello, certo? Olha esse sinal aqui com zoom. A gente vê uma excursão bonita do sinal. Ok. O que eu quero mostrar para vocês? Vamos trocar agora. Esse é o sinal a 16 bits, certo? O sinal a 8 bits
visualmente muda muito pouco. Eu consigo ver aqui algumas diferenças, mas visualmente aqui na curva praticamente não tem diferença. Vamos ouvir ver se isso faz alguma diferença. Hello. Tá, ainda dá para entender. Já começamos a entender os efeitos da quantização, certo? Vamos baixar mais um pouquinho. Aqui eu tenho um sinal de 8 bits e aqui eu tenho um sinal de 6 bits. Olha o serrilhamento que a gente tem, como a gente vê os níveis de decisão já aparecendo aqui, os intervalos dentre o sinal. Ouçam só como fica esse sinal já com esse nível bem menor de quantização. Hello. Fica meio ruim, né? Vamos mais um pouquinho. De 6, onde tá ruim, mas concordam comigo que a gente entende o sinal, para 4. Gente, isso daqui não dá nem para tu dizer que é a mesma coisa. Então, vamos ouvir como é que fica em 4. Hello. Meio ruim, né? Vamos continuar só para vocês verem como isso vai piorando. A partir de agora fica um pouco estranho no fone, então se estiver um pouco alto esse vídeo, dê uma baixadinha para não machucar os ouvidos de vocês. 3 bits, vamos ver como é que fica. Hello. Ruim. 2 bits. Então, esse é o efeito da quantização. Extremamente exagerado o exemplo, mas é isso. Queria que vocês entendessem o que isso traz pra gente. Viram que 16 bits é super tranquilo, conforme a gente foi baixando, foi piorando bastante. 16 para 15 a gente ia notar pouca coisa, mas temos aficionados por áudios, assim como eu, que gostam de uma resolução muito boa, de uma precisão, de uma fidelidade de áudio. E é isso que essa resolução, uma amostragem melhor, traz pra gente. Vamos ver um efeito de imagem. Essa imagem aqui, para quem já fez processamento de imagens em algum momento, em alguma cadeira de faculdade, algum curso, já viu, uma imagem muito clássica. Pesquisem sobre ela se vocês quiserem, é bem engraçada a história. Mas é a Lena. Vejam aqui na imagem o que muda a resolução. Tem aqui 16 bits, certo? Uma imagem ok, tá? Tem um preto e branco, 16 bits. Se vocês conseguirem olhar bem nessa região aqui, vejam que tem bastante de uma cor só e ela troca e eu já tenho uma quantização na imagem. Mas isso talvez não fique muito claro para vocês. Agora, quando vocês vierem para cá, em 8 bits, que a quantização já está bem menor, olha só os intervalos de decisão de cor, de intensidade de cor nesse momento que a gente está falando de preto e branco. Então, eu já perco muita informação. Se eu vier para 4 bits, então, nossa, já tenho praticamente contornos e diferenças grotescas da imagem para fazer diferenciação. E aqui em 2 bits, bom, basicamente aqui eu tenho o que? 4 valores possíveis. Eu só consigo identificar contorno. Eu não tenho informação na imagem. Então, se vocês lembram aí, o pessoal que também, que nem eu lá, um pouquinho mais velho de internet, quando a gente baixava aquelas imagens que tu olhava no fundo e tu via as trocas de cor, não tinha aquele degradê suave. Isso é quantização. Uma imagem não de baixa resolução, que ela pode ter 25 megapixels, por exemplo, mas com baixa quantização, profundidade de cor. Isso que a quantização faz em imagens. Bom, falamos de áudio, falamos de imagem, mas falei para vocês também um pouco sobre qualidade de música. Vou aproveitar que a gente está falando de quantização para a gente entender um pouquinho de um efeito e gerar talvez uma briga aqui com algumas pessoas que são saudosistas, assim como eu, que eu também gosto, admito, tá? Vinil. Então, provavelmente quem gosta de vinil, que nem eu, quando eu fiz a minha primeira aula de quantização, já pensou em áudio. Bom, beleza, vinil é um sinal analógico, ele não tem quantização. Eu tenho uma agulha mexendo num disco e isso gera o áudio. Perfeito, sinal de fidelidade extrema. Todo ruído, todo erro é a parte eletrônica, teoricamente. Vamos dar uma olhada aqui. Como funciona um disco de vinil? Para quem conhece, o disco ele tem um sentido de rotação, obviamente. A gente coloca ele numa bandeja, posiciona uma agulha em cima do disco. Aqui um zoom bem exagerado de agulha encostando nesse disco. Ele tem micro ranhuras. E o que essas micro ranhuras fazem? Dali vocês não veem esse disco aqui, não dá para ver, mas nesse zoom aqui é justamente isso, tá? As micro ranhuras são efeitos da onda sonora. É o plot, pensando em amplitude, da onda, certo? Então, a agulha passa por esse plot de ondas, que é uma forma de salvar a informação.
ela vibra, ela oscila e essa oscilação é amplificada em áudio. De forma bem simples é isso. Então eu tenho uma largura de faixa onde acontece essa oscilação. Beleza, mas eu estou falando de um sistema analógico, novamente. Eu não tenho nada digital, não tenho nada eletrônico nesse processo. Na parte de amplificação sim, mas nesse processo não é nada eletrônico. Por que eu estou falando que talvez não seja uma qualidade absurda? Vamos prestar atenção e pensar num sentido aqui. A largura dessa faixa ela é na casa de 16 micrômetros. Beleza? Só que eu tenho moléculas de vinil. Não é infinito. Eu tenho moléculas, eu tenho um material físico ali. Se eu tenho uma largura de faixa de 16 micrômetros, uma molécula na casa dos 5 nanômetros, e eu aplicar essa conta aqui, eu tenho meu X máximo, 16, e eu tenho meu delta, vamos chamar assim, que é meu 0,5. Qual será meu B? Qual é a resolução digital de um vinil, visto que ele pode ter uma molécula ou não ter? Ou seja, se eu estou oscilando no tamanho dessa faixa, eu posso ter um número finito de moléculas para oscilar. Esse tamanho ele é finito, ele não é contínuo. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou chegar que eu tenho um B de aproximadamente 15. E o que isso me diz? 2 na 15, 32,768, mais ou menos. Eu tenho 32.000 possíveis pontos para essa agulha transitar. Então eu tenho um áudio de 15 bits num vinil. E uma música normal, bem normal, de um CD, daqueles antigão que a gente tinha, ela tem uma qualidade de 16 bits. Se eu estou falando de Wave, vamos ignorar MP3 que tem outras otimizações, principalmente de forma de amostragem temporal, mas vamos pensar num ponto Wave. Então um Wave de 16 bits, ele sim tem mais resolução, ele é mais fidedigno do que um vinil, por exemplo. Olha que maluco isso. Legal, né? Alguém aí já ouviu falar de constante de Planck? Quem vê The Big Bang Theory aí com certeza já viu. Mas constante de Planck é o quê? Em 1900, o tal do Max Planck começou a descrever experimentos que ele fazia. E ele chegou numa coisa que ele mesmo não acreditou, que era uma quantização da energia. Ele descreveu que cargas oscilantes tinham quantidades de energia para assumir. Não era um espectro contínuo, não era um domínio contínuo a quantidade de energia em cargas oscilantes. Isso é bem estranho, mas dê uma olhada aqui. Essas quantidades são múltiplos do valor de um quanto, e a quantização vem muito disso. O que é esse quanto? É o H de F, é a energia em função da frequência. Então, se uma carga ela oscila numa mesma frequência, uma carga oscilante, eu não posso, por exemplo, fazer com que ela assuma um valor de energia de 1,5 HF. Preciso com que seja 1, 2 ou 3. E esse H, que é o que justamente é constante, nem sei falar o quão infinitesimal é isso, mas ela existe. Ela é uma quantização. Então, eu tenho na natureza, na física, algo que eu não consigo injetar um infinitésimo de energia. Eu preciso injetar uma constante de Planck de energia ao mínimo, um quantum. E isso, inclusive, é uma das bases dessas teorias conspiracionais que a gente vive numa simulação. Isso seria os bits no mais baixo nível da nossa simulação. Claro que eu não acredito nisso, mas no mínimo é bem curioso. Então, não é só na eletrônica, é também na física, na natureza que a gente tem quantização. Só quis trazer uma curiosidade para vocês que, quando eu descobri, eu achei bem legal. Então, o que vimos hoje? Vimos a parte matemática pesada na definição de quantização. Vocês não precisam decorar tudo aquilo, precisam saber como achar um delta para vocês saberem se vocês vão medir o sinal com precisão suficiente e se o erro não vai influenciar vocês. A resolução AD, como que a gente chega nela? Sabendo esses efeitos da quantização, entender que a gente não consegue representar com exatidão perfeita um sinal. E saber também identificar os efeitos da quantização. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço, até mais.